Estamos nesta série de mensagens, a segunda mensagem da série hoje, os milagres de Jesus. Milagres de Cristo, milagres do Emanuel. E na semana passada nós estreamos a série e destacamos qual foi o primeiro milagre, não na ordem cronológica, mas na ordem de importância. A verdadeira finalidade de Jesus ter vindo ao mundo. Esse é o maior milagre. E o maior milagre é que Jesus veio buscar e salvar o que se perdeu. Jesus veio buscar e salvar a sua alma. Jesus veio buscar e salvar a minha alma. Jesus veio buscar e salvar aquela riqueza que caiu no lamaçal, que é o ser humano, o espírito humano, que se contaminou, que mergulhou nas profundas trevas e ficou agarrado pelo inimigo de Deus, inimigo de nossas almas. Ele é o valentão que aprisionava as almas. E os homens não conseguiam escapar. Estávamos debaixo da lei, e a lei veio somente demonstrar que ninguém conseguia cumpri-la. E é assim até hoje. Mas veio Jesus, que trouxe a graça. E ele então cercou este valentão. Só que ele é todo poderoso, Jesus. E amarrou o todo valentão, pisou, esmagando sua cabeça, para libertar todo aquele que queira vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui presente, você que está no seu lar, você que está participando do culto online, tenha absoluta certeza, tenha convicção plena, tenha certeza inabalável de que todo aquele que vier a Jesus com o coração aberto, em sinceridade, será liberto, será salvo. Porque o sangue de Jesus é poderoso e a sua obra é magnífica. E o valentão não tem capacidade de segurar todo aquele que quer vida em Cristo Jesus. Este é o maior milagre. Jesus veio salvar. Jesus veio nos buscar, veio nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que esta maravilha acontecesse, este poder fosse revelado, fosse demonstrado, Jesus operou muitos outros milagres. Milagres que corroboraram e que corroboram para a salvação. Não são os milagres que salvam, mas eles apontam a Cristo como Salvador. Eles apontam para Jesus, eles despertam a fé, eles são secundários nesse sentido. Ainda que muito importantes, Jesus nos mostrou muitos milagres. E neste contexto, nós vamos hoje analisar o primeiro milagre que Jesus realizou, ou que foi registrado pelos evangelhos, milagre operado por Jesus aqui na terra. O tema da mensagem de hoje vai abordar, ou o conteúdo, melhor dizendo, da mensagem de hoje irá abordar. O tema chama atenção para um revés que estava acontecendo. E eu vou pedir para colocar o tema: vexame no casamento. Vexame no casamento. O contexto é este, de vexame no casamento. Nós vamos ao texto bíblico da palavra de Deus, vou ler na versão internacional, nova versão internacional, e eu leio nessa versão, você pode ler em qualquer outra, não tem problema, porque ela está bem atualizada e é uma versão bastante séria. Eu sempre alerto a todos da importância de você ter mais de uma versão,
também de você conservar as Bíblias antigas, versões antigas. Tem palavras que eu não conheço. Maravilhosa. Vai no dicionário, vai no Google e veja o significado, e você só vai enriquecer teu vocabulário, porque são palavras sólidas, palavras importantes. Estão com a mania aí de querer atualizar a Bíblia, mas não é atualizar a linguagem não, é mudar para transformar o que é imundo em coisas que são normais, aos olhos do ser humano coberto por trevas e servindo ao inimigo de Deus. Então tem muita gente fazendo isso, por isso a importância de você conservar as Bíblias antigas e estudar comparativamente com elas. João capítulo 2, versos de 1 a 12. João capítulo 2, versos de 1 a 12. Você que está em casa também pode abrir a sua Bíblia, pode acompanhar na tela, pode fazer a comparação, isso é muito importante. Lembrando que a Bíblia, ela é traduzida de línguas originais, hebraico e grego, e a tradução, às vezes, é muito precisa, mas existem circunstâncias que depende muito do intérprete, por isso é bom comparar. Diz assim, João 2, versos de 1 a 12. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Em algumas versões, que tenho eu contigo, mulher? Mulher, que tenho eu contigo? A minha hora não chegou. Sua mãe disse aos serviçais ou aos empregados: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Pai, aplica a tua palavra, ó Deus, as experiências de cada um de nós, aos nossos corações, para que mais e mais firmemos nossos pés na rocha e os nossos olhos em Cristo Jesus. É em nome dele que oramos te pedindo isto. Amém e amém. Meus queridos irmãos, amigos aqui presentes e os que estão online,
A tendência da sociedade ocidental é não apreciar ou não valorizar muito este que foi o primeiro milagre de Jesus Cristo. Na verdade, alguns acham que ele não teria muito a ver, ainda mais os evangélicos que não bebem vinho, né? Ficam um pouco ressabiados de que Jesus tenha transformado a água em vinho e desse e aprovasse isso numa cerimônia. Na verdade, isso é um problema ocidental e um problema que envolve a falta de compreensão, na verdade, uma completa incompreensão do significado disto que Deus faz, de que Deus opera através de Jesus Cristo, seu Filho amado, santo e maravilhoso. É Deus conosco, Jesus. E ele veio, como já sabemos, para buscar e salvar o que se perdeu. E esse foi o primeiro milagre, foi selecionado. E o Evangelho de João é o único a registrar este episódio. E ele marca o início do ministério de Jesus. E também mostra um cuidado de Jesus para com as pessoas. Isso começa a mudar a própria vida, o entendimento dos discípulos, e começam a ver Jesus de modo totalmente diferente e de modo muito especial. Agora eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Há um dono de uma igreja moderna que anda criticando a Jesus por causa desse milagre. Este dono de uma igreja moderna está se achando maior do que Jesus, a ponto de agora olhar e dizer: não tem nada a ver com o que você fez, ou o que o Senhor fez. E este homem incita multidões a questionarem a importância desse milagre. E são essas algumas de suas palavras, literalmente. Abre aspas. Meu Deus, o primeiro milagre que o Senhor faz não é a cura de um enfermo, não é a libertação de um oprimido, não é a salvação de um ser humano. O Senhor transformou a água em vinho. E essa água em vinho, o que fez? Alegrou apenas os convidados daquela festa de casamento, nada mais. Não tem mais nada. Ou fez? Qual foi o benefício que a transformação de água em vinho trouxe para o reino de Deus? Qual foi? Fala, pessoal. Houve algum benefício? Aí o povo responde assim: não houve. Seduzido ou induzido por ele. Aí ele prossegue. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, é justo que o Senhor tenha transformado água em vinho sem beneficiar qualquer pessoa para o reino de Deus, enquanto há pessoas cujas vidas se mantêm como águas poluídas, podres na realidade, e que apesar de crerem em Ti, ainda continuam com esta mesma qualidade de vida, a mesma vidinha miserável, mesquinha, infeliz, triste, mal-humorada. É justo isso? E prossegue. É justo que o Senhor tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida de uma pessoa para uma nova criatura? Eu não aceito isso. Eu não aceito essa situação. Ele agora está repreendendo a Deus. A minha inteligência se nega a aceitar esta situação. Mas foi o Senhor quem fez isso. Eu sei que o Senhor fez isso, mas particularmente o meu coração, diante do conhecimento que nós temos de sua palavra, da justiça de Deus, não passa na minha cabeça uma coisa que eu não aceito. É inaceitável que Ele tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida das pessoas. Sejamos honestos,
sim ou não, concorda comigo? Sem comentário. Isto mostra uma cegueira, uma falta de compreensão, mostra interesses totalmente desvirtuados. Se Jesus tivesse transformado o papel em dinheiro, ele aplaudiria, certamente aplaudiria muito. Se ele tivesse dado uma casa para uma pessoa ali, ele aplaudiria, porque ia ter muita gente vindo a Jesus. Mas graças a Deus, isso é a opinião dele que não enxerga a glória de Deus. E nós vamos analisar exatamente o que Jesus fez nessa festa e por que ele transformou água em vinho. Vamos compreender do texto, não as opiniões divergentes, mas do próprio texto. Nós vamos ver algumas nuances que ocorrem nesta festa, nessa comemoração. A primeira nuance que nós vamos analisar diz respeito à lista dos convidados. É a primeira nuance, a lista dos convidados. Hoje em dia, as festas de 15 anos, festas de criança, festas de casamento, têm as listas, e as sociedades mudaram. As crianças e os jovens de uma geração mais recente já entraram no mundo experimentando isto. Tem lá a listinha de convidado, vai para uma casa de festa, e se você não foi convidado, não recebeu o canhotinho, você não pode entrar. Então, casamentos, tem acontecido isso na igreja, tem acontecido isso entre nós. No meio das igrejas, de modo geral, a criança faz um aniversário e vai ter uma festa. O casal fica noivo, aí convida alguns. Ou o casamento, convida alguns, não convida outros. Antigamente, era uma coisa muito mais aconchegante, era mais simples, verdade? Era uma coisa mais ingênua, mais pura, mas todo mundo era convidado. A igreja toda estava convidada para o casamento, para a festa de 15 anos, para a festa da criança, para o noivado do membro da igreja. Isso mudou, isso vai machucando, isso eu acho que não tem retorno mais. Eu acho que nunca mais será diferente. É assim. Há países que você convida fulano e cicrano. O filho, se não for incluído ali, ele não pode ir. E aqui agora está assim também. Nesse casamento havia uma lista de convidados, incrível que pareça. Haviam os convidados. Eu não sei o que aconteceria se alguém chegasse sem convite. Talvez não tivesse os bilhetinhos, obviamente. Mas as igrejas também convidavam. A lista de convidados era geral. Todos são convidados para o casamento. Todos são convidados para a festa de 15 anos. As coisas mudaram. Eu não estou criticando, só constatando que mudaram por causa das circunstâncias. Hoje em dia, nós alugamos casas de festa. Ali tem que se dizer quantas pessoas vão. Ou de uma formatura, a mesma coisa. Quantas pessoas vão? E aí você dá os nomes. Se tiver fora do nome, não vai. Mas aí um amigo você esqueceu. Ou você não está mais tão próximo como esteve, aí aquela pessoa fica sentida. É uma coisa incrível que isso aconteça, e nós não temos como escapar disso, a menos que você alugue uma casa e você tenha 100 convidados, mas contrate para 200, se tiver para 200, contrate para 500, aí fica uma monstruosidade o preço. Então a situação fica complicada. Há uma lista de convidados neste casamento, e ao que nos parece, há muita gente nesse casamento. Não é um casamento comum, não me parece um casamento simples, é um casamento que leva uma multidão, é uma multidão que é convidada.
E dentre estes convidados, nós vamos encontrar Jesus Cristo, nós vamos encontrar a mamãe de Jesus, nós vamos encontrar os discípulos de Jesus. Diz assim, versos 1 e 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Me parece que ela era bem próxima dos donos da festa. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Então, a lista de casamento inclui Jesus, a lista de casamento incluiu Deus, a lista de casamento incluiu aquele que é maravilhoso, aquele que é tremendo. E esta nuance, ela é vital para tudo aquilo que vai acontecer daqui para frente. Quando nos casamos, ou quando somos abençoados, quando nos formamos, quando passamos num concurso, quando completamos 15 anos, ou quando a criança aniversaria, ou quando nos casamos, nós temos convidado Jesus. Jesus é convidado dessas festas, Jesus é convidado de nossas conquistas, de nossas vitórias. Jesus é convidado para as nossas festas, temos convidado Jesus para as nossas comemorações. Uma outra coisa que acontece hoje em dia é o seguinte: não há muita diferença mais nas comemorações de aniversário, de casamento, de festa de criança, de noivado, entre o que o mundo faz e que o crente faz. As festas estão se igualando. Claro que há alguma diferença. No início chama o pregador, chama o pastor, e depois que o pastor pregou, põe para quebrar. Não é assim que está acontecendo? Ou sou eu que estou vendo isso? Põe para quebrar. Igualzinho o mundo. A luz do mundo fica igualzinho à luz das trevas. Não há mais diferença em muitos casos. Jesus é convidado de nossas festas, Jesus é convidado de nossas conquistas, de nossas vitórias, da nossa luta, e quando alcançamos vitória, Jesus está presente. Essa é uma pergunta que devíamos fazer nós mesmos, a cada um de nós, ao nosso coração. Vem cá, eu tenho colocado Jesus, ou quando eu me dou bem, eu tiro Jesus e vou curtir igual o mundo, porque eu tenho que entrar na mesma onda. Eu tenho que fazer brilhar as luzes do mundo, não as luzes de Cristo. Temos que ter cuidado com isso. Eu preciso saber se Jesus está convidado. Jesus está convidado para o que der e vier na minha vida. Jesus está convidado para eu passar no vale da sombra da morte e também para eu ser glorificado, humanamente falando, conquistar. Jesus está convidado. A lista de convidados deve incluir Jesus. Mas uma outra nuance que nós vamos ver, muito séria, nesta festa que Jesus estava convidado, é a seguinte: a casa caiu para o noivo. A casa caiu para o noivo. Que situação terrível aconteceu naquela festa de casamento. A coisa não ficou nada boa para aquele noivo. Uma vergonha estrondosa estava para explodir naquela família. Seria um vexame muito grande. A casa caiu para o noivo. Eu vou pedir para o meu irmão do PC colocar um vídeo que vai mostrar a festa de casamento com a casa caindo. Tem muitos, na internet tem muitas situações reais, e é como aconteceu. Vamos ver, ou ia acontecer. Olha só, vamos ver um casamento que as coisas estão indo muito bem, mas um incidente acaba com a festa, destrói a festa. Esta festa de casamento seria destruída. Observe essa mulher de vermelho. Olha a noiva.
Olha a noiva. Senhor, olha o que acontece no casamento. Agora olha esse casamento, o noivo está aqui, ó, esse primeiro aqui, ó. Eu pergunto, o casamento tem condição de continuar? E naquele caso que caiu tudo e machucou a noiva, o rosto da noiva. Que situação! Que situação! Tem gente que ri, né? Chega a ser engraçado mesmo, né? Ô PC, põe de novo, vamos prestar atenção de novo. Vamos ver esse desastre aí. Se fosse o seu casamento. Essa de vermelho está muito assanhada. Acho que já tinha bebido, ó. Que desastre, imagina isso, machucou a noiva, machucou pessoas, convidados foram machucados, porque uma pessoa procedeu daquele jeito e quem montou aquela tenda ali não montou direito e não previu isso aí. Né, William, se fosse o William tinha que estar, ó, tinha que estar lá o formulário dizendo que a garota ia, aquela mulher ia fazer força naquilo que iam fincar, né, Jeová? Iam fincar aquele negócio direito, não botar daquele jeito. Ela puxou e caiu tudo em cima de todo mundo. Agora olha esse noivo aí, olha aqui, que infelicidade. Olha, ai, derrubou a noiva e o pastor. Derrubou a noiva e o pastor dentro da água. Ainda bem que tinha aquela água, e se não tivesse? Que tragédia, que tragédia. A casa caiu para o noivo. É isto que estava acontecendo, estava prestes a acontecer. Olha o que diz o verso 2, parte A. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O ocidental não compreende isso. Ele pensa que é simplesmente não tem mais vinho, é até bom que as pessoas não bebem mais. Não tem mais vinho, dá Coca-Cola. Não tem mais vinho, mas tem suco. Não tem mais vinho, mas tem água mineral. Não tem mais vinho, dá refrigerante. Não, senhores, a festa estava baseada toda na alegria que aquela cultura tinha. E ela tinha o vinho. E aquele vinho alegraria aqueles convidados. E agora acabou o vinho. E a notícia de que o vinho acabou era um desastre. A casa caiu para o noivo, a casa caiu para a família do noivo e caiu para todo mundo. Ia ser uma vergonha, um vexame no casamento, vexame naquela festa. Aquela família estaria em apuros e a mãe de Jesus percebeu isso. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus foi até Jesus e disse: eles não têm mais vinho, a casa caiu, é um desastre, vai ser um constrangimento generalizado. Não é possível o que aconteceu, não tem mais como socorrer, não tem como comprar mais. Que vergonha será um vexame total. E Jesus ouve. E nós, em terceiro lugar, vamos encontrar uma outra nuance que eu chamo de o ensaio da Maria. Maria, mãe de Jesus, ela ensaia comandar a Jesus. Ela ensaia dar um empurrãozinho em Jesus. Ela sabe quem é Jesus. E ela agora parece que vai lá, ei, você não vai fazer nada. Então, versos 3 e 4, 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho.
Respondeu Jesus: que temos nós em comum? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aqui a minha hora ainda não chegou. Sua mãe compreendeu aquilo e chamou os empregados, os serviçais, e disse: olha, tudo que ele mandar vocês fazerem, vocês façam. Então ela ensaia e Jesus responde que o comando é do Pai, o comando está na mão do Pai. Ele só vai começar se o Pai determinou isso, não a mãe. A mãe é humana, a mãe é um ser humano. Foi muito especial, foi escolhida para ser mãe do nosso Salvador. É mentira quando diz que ela é mãe de Deus. Ela nunca foi, nunca será, nunca pensou em que alguém tivesse a desfaçatez de chamá-la de mãe de Deus e de chamá-la de rainha do céu. Ela nunca imaginou isso, nunca, nunca. Quando ela foi informada de que ela seria a mãe do Salvador, a mãe do Emanuel, ela agradeceu, disse: minha alma te engrandece, Senhor, porque tu não observaste a baixeza da tua serva. Ou seja, eu sou uma pessoa comum, pecadora. Daqui por diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Sim, bem-aventurada ser mãe de Jesus, mas ela não é mãe de Deus. Ah, mas Jesus não é Deus? Tem um sofisma. Sofisma é uma mentira. Sofisma se apresenta ao lado do que a filosofia chama de silogismo, que apresenta uma frase, uma contrafrase, uma antítese, e aí dá um resultado final. Por exemplo, um silogismo. O ser humano vai morrer. Eu sou um ser humano. Logo, eu também morrerei. Isso é um silogismo. Aí eles pegam, o sofisma é parecido. Vem do lado como um joio. Parece que é trigo, mas não é. O sofisma diz: Jesus é Deus. Amém, correto. Maria é mãe de Jesus. Correto. Logo, Maria é mãe de Deus. Mentira. Isso é sofisma. Jesus é Deus, é o Emanuel, Deus conosco. Maria é mãe de Jesus, parte física, humana, carne. Maria não é mãe de Deus, Maria é filha de Deus, porque reconheceu Jesus como Salvador. Aí está a diferença, aí está a sabedoria, aí está a revelação. Então nós encontramos ela, a mãe de Jesus, ensaiando um comando, mas que logo se coloca no seu lugar. O comando é de Deus, é do Pai, é de Jesus Cristo, Filho, porque a hora dele não havia chegado ainda. E ela não precisava alertá-lo ou empurrá-lo para que agisse. Essa é mais uma nuance da festa. Mas temos ainda uma quarta nuance. O socorro ao noivo e à sua família. Acontece isso no casamento. Você já compreendeu que o desastre estava acontecendo. Você entendeu que em certas festas pode haver um desfecho totalmente ruim, como foram esses dois eventos desse vídeo. Existem muitos outros na internet, uma dezenas, em centenas deles, de desastres que aconteceram numa festa. Seria um desastre a informação de que acabou o vinho. Naquela cultura seria um vexame total. E Jesus compreende isso. Então o socorro que é dado ao noivo e à sua família vem do próprio Deus, vem de Jesus. Versos 6, 7 e 8, depois que Jesus é informado por sua mãe que o vinho acabou, como se precisasse disso. Ele sabia de tudo, ele sabia tudo que estava acontecendo, ele sabia tudo que ia acontecer.
Ele é onipresente, é onisciente, onipotente. Ele não precisava que a mãe fosse lá coçá-lo. Mas olha o que diz o texto. Ali perto, havia 6 potes de pedra. Perto talvez do local central onde deveria sair o vinho, ou perto do local onde a mãe falou isso para ele. Havia 6 potes de pedra, 6 vasilhões de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Nós também não conhecemos isso. Eu acho que nenhum de nós viu um desses tanques em que o judeu se purificava na água, entrava nele. Era grandão, era muito grande. Entrava nele para se purificar, era uma cerimônia. E tinha 6 desses tanques, 6 tanques ali, cheios de água. Não, ele pediu para encher de água, aliás. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros de água. Você sabe fazer conta? Olha só. Eram 6, não é isso? 6, cabendo 80 até 120. Se não me falha minhas contas, entre 480 a 720 litros de água. E Jesus transformou entre 480 a 720, arredondando, entre 500 e 700 litros de vinho. Quantas pessoas tinham naquela festa? A vergonha ia ser generalizada, mas agora a glória de Deus, ela se torna estupenda. Então, disse Jesus aos serviçais, verso 7, encham os potes com água, e encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E aí o que encontramos? Encontramos outra nuance. O que Deus faz tem qualidade. O que Deus faz tem qualidade. É de qualidade o resultado da transformação que Jesus faz daquela água em vinho. Jesus ali resolveu o problema da família. A casa que ia caindo, Jesus segurou porque ele estava presente. As coisas iam tão bem, mas Jesus era um convidado. E quando as coisas iam se desmoronar, Jesus estava ali presente para socorrer, para abençoar. Nas nossas vidas também do mesmo modo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o que nos sucederá. Tantas coisas nos aconteceram que no dia anterior nós não sabíamos que ia acontecer. Ah, se soubéssemos! Talvez tivéssemos tido atitudes completamente diferentes, mas simplesmente aconteceram e eu não podia fazer nada. Neste casamento, algo aconteceu inesperado. Eu não sei se houve exagero na lista de convidados, ou eu não sei se muitas pessoas não convidadas, que não estavam na lista, compareceram, mas a ideia que nós podemos ter é que era uma festa com muitos convidados e o vinho acabou. E seria um vexame, uma vergonha. E Jesus vem e resolve, e faz a obra, e resolve o problema. A casa não cai mais, a noiva não cai, a tenda não desaba, ninguém se machuca. Ninguém passa vergonha, porque Jesus está presente. Vamos fazer isso nas nossas vidas, pedir para Jesus sempre estar conosco, nas nossas cabanas, nas nossas casas, nos nossos carros, nos nossos caminhos, Jesus presente, onde eu estiver, para que eu ilumine aquele que está ao meu redor, e que haja em mim alegria de verdade. Porque eu conto com Jesus, mesmo que haja reveses, que meu barco parece que vai afundar, eu estou com Jesus, como os discípulos estavam com Jesus naquele barco, que parecia que ia afundar, mas Jesus presente,
É isso que precisamos. Deixar Jesus de fora, tirar Jesus da lista. E agora eu vou viver sem Jesus, vou viver do meu modo, da minha maneira. Não quero mais Jesus perto de mim. Não quero mais influência de Jesus. Não quero mais os conceitos de Jesus. Não quero mais os ensinos de Jesus. Não mais a humildade. É muito careta. Eu quero ser igual ao mundo. Você está servindo ao mundo. E quando os desastres chegarem, não tem Jesus para socorrer. É preciso se voltar para Jesus. Venha para Jesus enquanto há tempo. Busca o Senhor. Arrependa-te dos maus caminhos, das más atitudes. O que Deus faz tem qualidade. Versos 9 e 10, o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então, surpreso com a qualidade daquele vinho que foi transformado por Deus, através de Jesus, ele chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho e depois o convidado. Aquele chefe de cerimônia ficou surpreso com a qualidade. Quando ele... Cara, que vinho de qualidade. Tudo que Deus faz é de qualidade. Então todos servem o melhor vinho, né? E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Bom, vamos imaginar agora. Vamos imaginar o impacto que este milagre proporciona. Ao contrário do dono da igreja que criticou Jesus, que ele não entende nada, o dono da igreja não entende nada, ele não percebeu o impacto que a obra de Jesus provocaria na vida de cada convidado. Você acha que foi mantido em segredo? O chefe de cerimônia não sabia quando experimentou, mas certamente depois disse: aconteceu algo maravilhoso. De onde veio esse vinho? Aquelas talhas enchemos de água. Aqueles serviçais estão sob a ordem, a supervisão daquele chefe de cerimônia. De onde vocês trouxeram esse vinho? Eu não tinha visto esse vinho ainda. Que vinho é esse? Aquelas talhas. Jesus, um rapaz, Jesus, ele mandou encher de água, nós enchemos, e ele falou para te trazer, e a gente trouxe, era vinho. O que? Vocês pegaram a água de onde? Pegamos a água dali do depósito. Eu não tinha acabado o vinho? Tinha. Isso, imagina se espalhando. Os discípulos arregalaram os olhos. Os discípulos não tinham visto o milagre ainda. Os discípulos tinham sido chamados e vendo o poder de sua palavra. E já criam em Jesus. Mas eles tinham uma batalha pela frente, uma guerra pela frente. E Deus queria calçá-los mais, estruturá-los melhor ainda, com toda a firmeza, porque a batalha seria imensa. E eles ficam perplexos: que homem é este? Que poder é este? De onde este homem veio? Quem é este homem? É o Filho do Deus vivo. Só Jesus poderia fazer aquilo, ninguém mais. A Ele todo louvor, honra e glória. Ele resolveu o problema daquela família. Ele arrancou o vexame, Ele arrancou a tristeza, Ele arrancou a vergonha, o constrangimento. A casa que ia caindo, Ele segurou e abençoou. Então isto tem e promove um grande impacto. A glória de Deus nele é manifesta. A misericórdia de Deus é demonstrada. O infinito poder é anunciado. A missão de Cristo é revelada. E os seus discípulos creram nele. No verso 11 encontramos este sinal miraculoso. A questão não era simplesmente transformar água em vinho, era um sinal poderoso, um sinal que ninguém poderia fazer, um sinal divino, era uma marca de Deus, era Cristo aliado ao Pai e fazendo as obras do Senhor.
Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. Este milagre que o dono da igreja não vê com nenhuma importância, revelou a glória de Jesus, a glória de Deus. Devia alguém dizer, gritar lá do público, dizer: não, Senhor, você está errado, você está cego, você está surdo, você não compreendeu. Porque este milagre, a transformação da água de vinho, abençoou aquela família. Aquele milagre trouxe alegria para aquela família, uma alegria que vai muito além do vinho, uma alegria real, porque ali se manifestou o poder de Deus, a glória de Deus foi revelada. E como resultado, os seus discípulos creram nele. Significa dizer que selou nos discípulos a confiança. Agora eu posso seguir para onde ele for. Vou ouvi-lo cada vez mais, vou andar com ele, vou aprender com Jesus. Este é o primeiro milagre, magnífico milagre, que mostrou a preocupação de Jesus com as pessoas. Revelou a preocupação de Jesus com o constrangimento que poderia envolver pessoas. O noivo ia ficar com uma vergonha terrível. A família e os convidados seriam um constrangimento. E Jesus ali solucionou. Ele conhece a sua vida e a minha vida. Ele sabe quando estamos em apuros. Aquela família estava em apuros. Ele sabe quando vamos ser envergonhados. Jesus conosco. Ele pode nos socorrer, Ele pode socorrer a você e a mim. Ele quer seu bem-estar, é isso que está provado. Ele se preocupa com até o mal-estar que vamos passar, com os constrangimentos, e Ele transforma as circunstâncias, para que nós, ao invés de passarmos vergonhas, sermos glorificados nele, para a honra e glória dele, para a manifestação de sua luz, do seu poder, de sua glória infinita. E Deus quer usar você e a mim para sermos e fazermos muito mais do que imaginamos. Ele presente, Ele convidado em nossas vidas. Nós podemos ir à luta, porque nós vamos ver a glória dele. Amém? Nós vamos ver a glória de Deus. O primeiro milagre de Jesus, registrado no Novo Testamento, revela seu amor para com as pessoas, sua compreensão com os seus dissabores, sua bondade para socorrer-nos. O milagre de Jesus diz isso. O primeiro milagre de Jesus. Quero compartilhar com você uma poesia, um poema a respeito dele, que revela o quão amoroso é nosso Deus, o quão bondoso, a ponto de estar ao nosso lado, ao seu lado para consolar, ao meu lado para me consolar, ao seu lado e ao meu lado para nos defender, ao meu lado e ao seu lado para nos fortalecer, porque quando o pecado começa a querer nos agarrar, ele vem, começa a querer pegar e nos seduzir, ele quer cravar nossa mente e puxar. Jesus vem, corta as patas do diabo, seja um vício, seja um pecado, uma coisa que nos atraia. O Senhor nos livra, se Ele estiver conosco. O primeiro milagre de Cristo foi uma grande demonstração do seu amor, pois compreendeu os apuros de uma família e sua empatia ao ser humano demonstrou. O vinho estava para acabar, o constrangimento seria imensurável. A vergonha tomaria conta do noivo e de sua família, e aquela festa seria lamentável. Por outro lado,
os convidados ficaram sabendo do poder daquele homem tão especial, pois a notícia de boca em boca ia crescendo, mostrando que a graça de Deus se tornaria torrencial. A mãe de Jesus ensaiou comandá-lo, pois sabia quem Jesus era. Mas Jesus lhe mostrou existir um intervalo para iniciar sua missão e enfrentar a besta fera. A obra de Cristo estava para começar, para esmagar a cabeça da mentirosa serpente. Com sua morte e o seu sangue, Cristo veio nos resgatar, revelando ao mundo o imenso amor do Onipotente. O diabo não achou nada interessante Jesus transformar a água em vinho. É que o poder de Deus seria impactante e muita gente encontraria o lindo caminho. Esse lindo caminho é Jesus, que dos altos céus veio nos ver. Por isso, Ele sempre faz jus à honra, à glória, enquanto eu viver. Curve a sua cabeça. Converse com Deus agora. Você que está no seu lar, você que está no carro, você que está trabalhando, fale, converse com Deus agora. Abra o coração. Diz a Ele quem você é. Diz a Ele o que você sente. Diz a Ele a respeito de suas aflições. Diz a Ele a respeito das coisas que lhe cercam. Diz a Ele a respeito de inimigos que estão lhe pressionando, lhe maltratando. Diga a Ele. Você que é mais fraco do que o opositor, às vezes o opositor está bem perto de você e é forte. Você não tem capacidade para se livrar. Você está numa enrascada. Quem está lhe agredindo é mais forte, é mais poderoso, tem mais condições. E você é fraquinho ou fraquinha, você está subjugado. Você está debaixo de uma atmosfera de covardia, e você não tem força e capacidade para escapar. Eu quero dizer para você que Deus conhece tudo que se passa com você, e você clame a partir de agora e diga: meu Senhor, meu Deus, eu espero em Ti. Eu estou debaixo de um cerco, eu estou sendo maltratada, eu estou sendo maltratado, eu estou sendo abusado, eu estou sendo abusada, eu estou sendo agredido, eu estou sendo agredida, eu estou sendo ofendido psicologicamente, ou ofendida psicologicamente. Ó Deus, eu não quero mais isso e eu busco a Tua face, eu olho dentro dos Teus olhos e busco o Teu socorro. O Senhor é o meu socorro. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus dentro de mim, Jesus no meu coração, na minha mente, e o poder do Senhor manifesto na minha vida, porque eu não tenho forças, eu não tenho capacidade, eu não tenho poder, mas Tu tens todo o poder. E agora, Senhor, pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça do diabo e destrói o poder do oponente, Senhor, que está agindo com injustiça e não está agradando e honrando ao Senhor, está maltratando e agindo não só contra mim, mas contra outras pessoas. E eles se acham, ela se acha poderoso e poderosa, mas Teu é o verdadeiro poder. Desmancha, Senhor Deus, todo o poder do inimigo. Esmaga a cabeça dele agora, Senhor, e tudo que segue a ele seja esmagado agora, e em liberdade sejam colocados aqueles que em Ti confiam.
Teu é o poder de curar, Teu é o poder de afastar os constrangimentos. Senhor, Teu é o poder de livrar aquele que está sendo oprimido por poder econômico, financeiro, não sabe como resolver, não sabe como escapar. Ó Deus, é como um pássaro preso. Ó Deus, Tu tens o poder de destruir as prisões. Tu tens o poder de cura, de libertar, libertação total, libertação a começar de dentro para fora. Senhor, reveste de poder aqueles que estão sofrendo. Senhor, pode ser que tenha pessoas que não tenha ninguém humanamente falando, oprimindo, mas que estão sendo oprimidas espiritualmente. Senhor, estão sendo nocauteadas pelo medo, nocauteadas pela tristeza, nocauteadas por um vazio que não sai, por uma falta, nocauteado por uma tristeza que é mais poderosa do que ela, uma opressão. Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. Ó Deus, não importa se pessoas estão vivendo assim desde que nasceram, ou há muitos anos, ou desde agora, o que importa é que o Teu poder é manifesto para esmagar a cabeça do diabo, esmagar a cabeça da serpente, e pôr em liberdade aqueles que olham nos Teus olhos, aqueles que esperam no Senhor. É direito de cada uma pessoa, é direito de cada ser humano que busca a Tua face, a viver a vida em abundância. E a vida em abundância traz poder, alegria, gozo, paz, vitória, e nada causa temor. Aqueles que têm a vida em abundância não temem nem a vida nem a morte, não temem o inimigo, o diabo e os seus seguidores, porque Teu é o poder e a honra e a glória verdadeiramente, Senhor, sobre aqueles que Te invocam. Restaura vidas, ó Deus, restaura famílias, tira a tristeza, Senhor. A casa que está desabando, os casamentos estão sendo destruídos, Senhor, os maus caminhos escolhidos, caminhos de morte e não de vida, que haja arrependimento profundo, e que esta alma volte para Ti, não importa em que circunstância se encontre. E os que estão sofrendo, que explodam em nome de Jesus toda a resistência do diabo, e assuma autoridade, não importa se é mais fraco humanamente falando, e em qualquer sentido ou nível. Poder é dado àquele que busca a Tua face. O Senhor tem um poder de desfazer as circunstâncias, de curar, de restaurar as sociedades. Abençoe as famílias que buscam o Senhor. Cura, Senhor. Você que está sofrendo, diga: Senhor, eu Te quero, e eu quero me firmar em Ti. Eu quero provar esse poder do Senhor. Eu quero provar a alegria do Senhor. A alegria do Senhor, diz a Tua palavra, é a nossa força, e força é poder. Que a Tua alegria me revista de poder, para que eu não tema mal algum, e a ninguém, somente a Ti. Não temer a homens, não temer a mulheres, não temer ao ser humano, não temer a ninguém, mas somente a Ti, que é um temor maravilhoso, que é o temor do respeito, não do medo. Glória a Ti, Senhor. Ó Deus, sara, abençoa Teu povo, esse Brasil. Olha para esse Brasil, socorre este Brasil, Senhor. Socorre as sociedades, socorre as igrejas, socorre os jovens, adolescentes, crianças, homens, mulheres, socorre, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um milagre
Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para minha geração. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para minha geração. Diga, eu vou contar. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para minha geração. Você pode dizer novamente? E quando mais eu precisei? E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão. Eu vou contar
nossa voz para sermos instrumentos para o mundo enxergar o milagre que o Senhor tem feito em nós.